Essa semana tivemos um evento interno na nossa nave e o Gustavo Zeno, nosso CFO, me fez uma pergunta bem curiosa. O que levaria o Bitcoin a 60 mil dólares novamente ou a 20 mil dólares novamente? Foi pensando nessa pergunta que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Olá, você não deve me conhecer, mas eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin. E uma das coisas que eu vim fazer aqui foi justamente analisar para onde vai o Bitcoin e para onde vai esse mercado. Dado a pergunta do Zeno que eu falei anteriormente, eu vim traçar para você dois cenários, um otimista e um pessimista. O otimista em que a gente vai ver novamente o Bitcoin atingindo a marca e quebrando a marca dos 60 mil dólares ainda em 2022, e o cenário pessimista em que a gente veria o Bitcoin atingir a marca dos 20 mil dólares. Obviamente, vou começar aqui pelo cenário otimista, o que levaria o Bitcoin a atingir a marca dos 60 mil dólares. Primeiro de tudo, o Fed, o Banco Central Americano, na última reunião colocou um guidance, uma ideia de como será o aumento da taxa de juros e, obviamente, também as compras a mercado de ativos. E esse guidance já causou um burburinho no mercado e também uma queda de todas as teses que estão no longo prazo, ou seja, tese de tecnologia, e, obviamente, o mercado cripto sofreu com isso. O mercado financeiro, ele é muito bom em adiantar esses futuros e colocar no preço que está aquilo. Então, quando a gente vê um guidance do Fed dizendo que vai aumentar quantas vezes a taxa de juros americana em determinado ritmo, você tem incorporação desse guidance dentro do preço agora. E foi isso que aconteceu também com o mercado cripto, mas principalmente com o mercado de tech. Mas falando daquilo que tange o meu trabalho aqui, se o Fed manter esse guidance, ou seja, não tiver nenhuma alteração para pior, ou seja, mais aumento de juros, a gente provavelmente pode ver um Bitcoin forte em 2022, pela, óbvio, alastração da narrativa de que o Bitcoin tem que ser um ativo que você deve ter na sua carteira. Segundo ponto que a gente precisa que aconteça em 2022 para a gente ter novamente o Bitcoin a 60 mil dólares são novas ETFs do ativo, né? Como você já viu aqui no Brasil, nós temos uma infinidade de ETF de cripto, só que nos Estados Unidos só tem uma ETF de futuros do Bitcoin. Esse ETF de futuros, ele é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. O ETF de futuros, ele compra os futuros, ou seja, ativos sintéticos e não diretamente ou Bitcoin ou qualquer outro criptoativo. Isso quer dizer o quê? Que um ETF que possivelmente possa ser aprovado em 2022, ela pode dragar a liquidez do mercado, simplesmente por agora ter que comprar o ativo diretamente, o que não acontece numa ETF de futuros. Uma ETF de spot, como o mercado conhece, ela vai ter uma parte de ETF e vai ter o proporcional daquilo de Bitcoin, de uma cesta de ativos ou até de outros ativos específicos como o Ethereum. E esse dragar liquidez do mercado vai jogar, ou pelo menos tombar ali a lei de oferta e demanda e jogar o preço do Bitcoin para cima e, obviamente, também de outros ativos, caso sejam aprovadas outras ETFs dentro do mercado americano. O terceiro ponto que levaria o Bitcoin novamente aos 60 mil dólares neste ano seria o capital de risco fluindo para o mercado cripto. A gente viu que o ano de 2021 foi um ano muito bom para investimento em cripto. Basicamente, foram investidos pouco mais de 25 bilhões de dólares por Venture Capital e outras empresas. A gente viu empresas como a FTX e o próprio mercado Bitcoin conseguirem arrecadar do mercado quantias milionárias para alavancar mais ainda e crescer muito mais as suas companhias e, obviamente, isso acaba batendo direta e indiretamente dentro do mercado. Se a gente continuar vendo o capital de risco fluindo para o mercado cripto, muito provavelmente a gente vai ver o Bitcoin atingindo a marca dos 60 mil dólares. Quarto ponto, mas não menos importante, são as novas aplicações de blockchain e cripto, né? Para você ter uma ideia, toda essa visão de NFTs que a gente está tendo hoje, de criptogames, de finanças descentralizadas e uma série de termos ali ao redor do mercado cripto, elas começaram, ou pelo menos tiveram o seu momento ahá ainda no ano passado, ou seja, aquele momento em que as pessoas se tocaram e perceberam, o mercado entendeu a tese, entendeu o potencial que ela tinha. E naturalmente essas vertentes elas são criadas por empreendedores e, obviamente, outros protocolos, outras pessoas, proposições, a ebulição dentro do mercado. O que se espera para que a gente veja um Bitcoin novamente muito forte, acima da casa dos 60 mil dólares, são essas outras aplicações que podem surgir de forma espontânea. Naturalmente, acredito que deve ter alguma pessoa trancada no seu quarto tentando criar alguma aplicação ou contribuindo nativamente para dentro de um código para propor novas ideias, e essas novas ideias podem criar novas vertentes, finanças descentralizadas, a possibilidade
de você emprestar, negociar ativos, surgiu dessa forma de uma ideia de um empreendedor e, obviamente, as contribuições do Vitalik, o idealizador do Ethereum. Isso aconteceu também na tese de NFTs e, obviamente, também na tese de games. O que a gente precisa para ver o Bitcoin de novo muito forte são esses empreendedores propondo coisas novas e tracionando pessoas, desenvolvedores e principalmente dinheiro para suas teses, e aí sim a gente pode ter um novo teste do Bitcoin em $60 mil. Mas como nem tudo são flores, vale também eu colocar aqui o cenário pessimista, o cenário que a gente pode ver o Bitcoin atingindo a marca dos $20 mil. Não é muito o que a gente quer, mas a gente tem que tratar também com a mesma diligência quando a gente analisa que o Bitcoin pode ir para $60 mil. E aí, para esse caso, é basicamente uma antítese de tudo que eu falei anteriormente. Primeiro de tudo, o Fed. Se o Fed colocar um guidance mais agressivo na outra reunião e trouxer mais aumento de juros, muito provavelmente a gente vai ver uma nova queda do mercado cripto. Lembra que eu falei que o mercado financeiro é muito bom em colocar no preço os futuros, ou pelo menos o que vai ser colocado no futuro, trazer a valor presente muito rápido isso? Naturalmente, se o guidance do Fed é 1 e na próxima reunião vai ser mais agressivo, ou seja, teremos mais aumento de juros, menos compra-mercado, inclusive venda de ativos, a gente muito provavelmente vai ver o Bitcoin a preços menores do que esses que estão na tela e provavelmente alcançar a marca dos $20 mil. Mas isso também tem outras consequências. No momento em que o Bitcoin, no momento em que o Fed seca ali o dinheiro do mercado, naturalmente os fundos de risco também não se sentem mais proponentes ali de colocar dinheiro dentro do mercado cripto. Isso enxuga o capital de risco que naturalmente impacta essas ideias, ou pelo menos promessas que ainda não são realidades, de continuarem florescendo. E isso, obviamente, tem impacto no mercado cripto. É uma consequência. Com menos dinheiro, você tem menos possibilidade de testar. Com menos testes, você tem menos inovação. E aí a gente não tem essas novas aplicações de blockchain e cripto surgindo, o que também impacta negativamente o preço do Bitcoin. Terceiro ponto é uma coisa que com certeza vai acontecer no ano de 2022, que é uma regulação cripto, que seja ela mais restritiva ou até um pouco mais aberta ao mercado. Mas se acontecer uma regulação muito restritiva no mercado cripto, provavelmente a gente vai ver um novo teste do Bitcoin na zona dos $20 mil. Isso porque a regulação até hoje, ela ficou olhando atônita o que acontecia dentro do mercado cripto, mas agora com um mercado que vale trilhões de dólares, ela precisa se mexer, entender o que de fato ela deve regular e o que ela não deve regular. Mas assim, o mundo ele acaba não sendo da forma que a gente espera que seja e pode ser que aconteça alguma regulação restritiva que ou mate ou acabe colocando a inovação em xeque. E querendo ou não, isso já aconteceu. A gente já teve algum sabor, alguma cor disso dentro do solo nova-iorquino quando eles lançaram a BitLicense. No momento em que a BitLicense foi lançada, várias empresas daquele país fizeram um grande êxodo para a Europa e principalmente ali para o Vale do Crypto Valley na Suíça, o que hoje é um grande polo do mercado cripto, o que foram as pessoas expurgadas do mercado local americano justamente por uma regulação restritiva. Ou seja, eu não tiro da conta que isso possa acontecer dentro deste ano ainda. Bem, com esses dois cenários, um otimista e outro pessimista, você deve estar se perguntando, o que eu faço então? Será que eu holdo meus ativos aqui e espero chegar aos 60 mil nessa visão otimista do André? Ou eu vendo os ativos para comprar mais barato quando ele chegar próximo dos $20 mil o Bitcoin? Como a gente não trata esse mundo de maneira binária, ou seja, ou é 60 ou é 20, e sim de maneira probabilística, né? Existe uma certa probabilidade do Bitcoin atingir $60 mil e uma outra probabilidade dele chegar a $20 mil, você deve adotar uma estratégia que te coloque em boas posições ou até não te coloque em más situações se ele for para 20 ou se ele for para 60. Dito isso, a melhor estratégia continua sendo a mesma. Você continuar comprando os ativos e continuar montando uma carteira sólida ao longo do tempo. A estratégia do DCA, né, que é o Dollar Cost Average, ou seja, comprar recorrentemente, comprar todo mês, comprar toda semana, é uma estratégia vencedora no longo prazo, principalmente em mercados voláteis e em mercados em crescimento, como é exatamente o caso do mercado cripto. Então, a minha dica para você é exatamente essa. Seguir, óbvio, no mercado, eu não deixaria, mesmo no cenário pessimista ou no cenário otimista, de ter Bitcoin dentro da carteira, justamente porque a narrativa desse ativo ela continua se alastrando de maneira ainda mais forte depois do ano de 2020. É aquela velha máxima, né? Quando o assunto é construção de patrimônio, e isso vale para todos os mercados, a consistência
é o que ganha campeonato. E se você gostou desse vídeo, comenta aí qual a parte que você achou mais interessante, o que você concorda, o que você discorda, quais outras coisas seriam positivas para o Bitcoin atingir a marca dos 60 mil dólares e quais seriam as coisas negativas para a gente ver um cenário aí mais de queda e atingimento da marca dos 20 mil dólares. Ah, já ia esquecendo, se tiver outro insight, outra ideia do que você quer ver aqui do MB Research, também comenta embaixo, que a gente sempre está lendo para trazer conteúdo para vocês. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.